queridos irmãos e irmãs da Igreja em Mogi das Cruzes, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, meu nome é Gabriel, irmão Gabriel. Vamos dar mais uma sequência de vídeo-mensagem. Os irmãos devem estar sabendo que toda sexta-feira de cada semana está sendo postada uma mensagem rápida dentro da linha do Alimento Diário. E nós hoje vamos falar sobre esta série do Alimento Diário. O tema geral desse Alimento Diário é os ministros da nova aliança. O que nós vamos ver hoje é a segunda semana desse Alimento Diário, cujo tema é Deus me habilitou. Vamos falar junto? Deus me habilitou. Aleluia. O versículo que nós vamos ler é 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Abra aí a sua Bíblia, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Aleluia. Então o primeiro ponto aqui, que precisa estar bem claro para nós, é quem está nos habilitando. Quem está te habilitando, amado irmão? Você que está nos ouvindo, quem está te habilitando? Nós sabemos, de acordo com esse versículo, quem está nos habilitando para sermos ministros da nova aliança é o próprio Deus. É o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Como foi mencionado no Alimento Diário, podemos usar aquele exemplo da Carteira Nacional de Habilitação. Todo aqueles que querem conduzir um veículo automotor, ele precisa passar pelas aulas teóricas, ele precisa passar pelas aulas práticas e ao final ele precisa ser testado, passar por uma prova. Passando pela prova, ele está habilitado para poder estar conduzindo o veículo automotor. Sem isso, ele pode ter conhecimento, ele pode possuir um veículo, ele pode ter noções de como dirigir um veículo. Mas se ele não passar por esses processos, ele não pode estar dirigindo um veículo sem habilitação. E com Deus é a mesma coisa. Deus também tem uma carteira. Deus também está nos habilitando, amados irmãos. Podemos ver em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amados irmãos, também nós precisamos que Deus, trabalhando no nosso interior, Ele nos torne habilitados para cumprir esse ministério. Senhor Jesus, esse é o primeiro princípio. Para sermos ministros do Novo Testamento, amados irmãos, isso não parte de você, não parte de mim, mas parte de um chamamento de Deus. É Deus que chama. Louvado seja o Senhor. E a vontade de Deus nada mais é nos tornarmos ministros e encontrar em nós uma abertura no nosso coração. Por isso, da parte de Deus, Ele chama, e da nossa parte também precisa ter um anelo, um desejo. Louvado seja o Senhor. Se Ele encontra em nós esse desejo, se em nós temos esse coração, nós precisamos dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser esse ministro. Vamos falar junto? Fala aí. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero receber este ministério, Senhor Jesus. Segundo ponto que foi colocado no Alimento Diário que nós vimos nessa semana é que precisamos estar bem claros com relação a esse ministério. O ministério ele é único, ele é singular. Não tem dois ministérios, não tem o seu ministério, não tem o meu ministério, mas sim o único ministério, a qual ele é global, universal, Senhor Jesus. Esse ministério ele é importante
Importantíssimo, amados irmãos. Nós, como os ministros da nova aliança, nós precisamos estar claros com relação ao ministério. Nós vamos ler alguns versículos que Paulo ele deixa claro para nós com relação ao ministério. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, Senhor Jesus. Podemos ler também em Atos, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Versículo 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, versículo 16, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente na boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Aí vem o versículo 17. Porque eles eram contados entre nós e teve parte aonde? Neste ministério. Então, irmãos, esse ministério não é qualquer ministério. Ele é o ministério, Senhor Jesus. Terceiro ponto que eu quero aqui mencionar com os irmãos é a questão de Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim no versículo 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Primeiro ponto. Quem concedeu essas funções é o Espírito. Hoje, na igreja, nós temos funções. Seja você apóstolo, seja você profeta, seja um evangelista ou pastor e mestre. É o Espírito que concede, é o Espírito que dá a cada um. Para quê? Aí vem o versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Senhor Jesus, hoje o Senhor, dentro dessas funções, a qual Ele estabeleceu a cada um, e também a cada um receber e desenvolver, precisa desse aperfeiçoamento, Senhor Jesus, para o desempenho do seu serviço. Aqui, essa palavra, na tradução revista e corrigida, a linguagem trazida, na tradução mais próxima na linguagem do grego, em vez de ser desempenho do seu serviço, na verdade é para a obra do ministério. Então, lendo dessa forma, o versículo fica assim, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento para a obra do ministério. E depois vem a terceira etapa, para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Então, aqui, nesse versículo 12, nós podemos ver que nós estamos num aperfeiçoamento. Nesse aperfeiçoamento é para a obra do ministério. E a finalidade de tudo isso, amados irmãos, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, a obra do ministério visa aperfeiçoamento, mas também visa para a edificação do corpo de Cristo, a qual eu e você estamos inseridos. Isso é maravilhoso. Isso não é algo pequeno, é algo grandioso. Senhor Jesus. Esses versículos mostram que a obra do ministério visa unicamente a edificação do corpo de Cristo. E Ele quer fazer conosco, Ele quer nos capacitar
para essa única obra, amados irmãos. Amigos e irmãos, o Senhor hoje está nos chamando para esta obra. Louvado seja o Senhor. Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Irmãos, aqui nós podemos ver vários princípios. Eu fiquei muito tocado nesse versículo, porque aqui fala que, primeira parte, nós precisamos ter gratidão. Você tem gratidão? Precisa ter gratidão. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Porque, primeiro ponto, ele fala que nós precisamos ter uma gratidão com aquele que me fortaleceu. Senhor Jesus. Cristo Jesus, irmãos, é aquele que nos fortaleceu. Louvado seja o Senhor. E ainda mais, o segundo ponto aqui desse versículo, ele fala que me considerou fiel. Irmãos, eu não me considero fiel. Você se considera um fiel? Mas Cristo é fiel. E Cristo, como Ele é fiel, Ele está dentro de nós. Então o Senhor está trabalhando isso em nós. Louvado seja o Senhor. E terceiro ponto desse versículo, ele fala que Ele nos designou-me para o ministério. Senhor Jesus, Deus, Ele nos habilitou, como nós vimos lá em cima, e Ele está nos designando. Senhor Jesus. Esse ministério que nós recebemos, irmãos, é o ministério. E foi Deus que nos colocou nesse ministério. Senhor Jesus. Irmãos, não despreze, valorize esse ministério. Senhor Jesus. Você não precisa ir diante do Senhor dizer: Senhor, que ministério é esse? A ênfase aqui, amados irmãos, é que Ele nos designou para este ministério. Porque é Ele que vai te habilitar. É Ele que vai fazer a obra. É Ele que vai te aperfeiçoar. Senhor Jesus. Quarto ponto é a visão e a comissão. Uma das características de um ministro da Nova Aliança é ser um servo de Deus, mas ter uma visão bem clara com relação a isso. Paulo é um grande exemplo para nós. Embora no Elemento Diário falou de Moisés, mas aqui eu quero apontar Paulo. Moisés também foi muito ousado no Antigo Testamento. Foi um dos maiores líderes que o povo de Israel teve no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos Paulo, Senhor Jesus. Lá em Atos 26:19, fala assim no versículo 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A visão que Paulo teve no caminho de Damasco governou a vida dele toda. Mateus 24:14 nos fala o seguinte: e será pregado esse evangelho do reino para todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então essa visão, ela está relacionada ao reino de Deus, ao seu governo. Então, amados irmãos, essa experiência que Paulo teve, que nós vimos, seja ela boas ou ruins, trouxe para ele crescimento de vida. E em nenhum momento nós vimos Paulo desanimar. Senhor Jesus. Outro ponto é a comissão. A comissão, ela tem o poder de nos fortalecer, sabe? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 e 5. 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições,
nas privações, nas angústias. Versículo 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Quem nunca, amados irmãos, numa situação dessa aqui, desanimou? Muitas vezes, eu me peguei desanimado. Mas quando nós olhamos para a experiência de Paulo, irmãos, nós precisamos ser gratos a como foi mencionado no versículo de 2 Coríntios. É Cristo Jesus que nos fortalece, amados irmãos. Senhor Jesus. Então, se você se sente desanimado por conta dessa situação toda que está acontecendo com o país, com o mundo, seja a pandemia, seja a quarentena, seja as tribulações do dia a dia, irmãos, não fique desanimado. Busque na palavra, busque nos hinos, busque nas mensagens aquilo que nós precisamos para fortalecer o nosso homem interior. Senhor Jesus, quero usar a figura da mãe. A mãe, quando ela tem os seus filhos, ela é uma figura de guerreira. Às vezes ela não se permite se adoecer, porque a mãe, ela é aquela que cuida do seu lar, que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos. Isso está dentro de uma mãe. E Paulo, ele, com relação à obra do Senhor, com o ministério, ele é como uma mãe que cuida dos irmãos, que cuida das igrejas. Então ele não se permitia, nas situações, desanimar. Senhor Jesus. Podemos usar um exemplo, quando Paulo estava em Mileto, ali em Atos 20, e ele fala para os presbíteros da igreja em Éfeso, Atos 20, abra sua Bíblia aí, Atos 20, versículo 21, 22, 23 e 24. Versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e atribulações. 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, esse testemunho é forte. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo, aqui, é essa figura de mãe, cuidando das igrejas, cuidando dos irmãos, porque ele tinha uma visão que governava a sua vida. E ainda mais, ele tinha uma comissão de levar essa palavra, tanto para os judeus como para os gentios. Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 9 e 10. Versículo 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Versículo 9. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Senhor Jesus. Outro versículo também, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, irmãos.
Pegue esse versículo para você. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Nós precisamos ser sóbrios em todas as coisas. Suportar as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então essa comissão é para a vida inteira. Um servo de Deus jamais se aposenta, irmãos. Senhor Jesus, Deus nos escolheu para fazer parte desse único ministério. E deixe Ele trabalhar em você, na sua vida. Você que está nos ouvindo, deixe o Senhor trabalhar. O Senhor Ele te escolheu. Ele quer você. Se você está sentindo no seu coração, abre o seu coração. Deixe Ele entrar no seu coração. Não resista à voz do Senhor. Não resiste ao falar do Senhor. Por isso, nesse dia, eu convido você que está nos ouvindo. Volte-se ao Senhor. E eu queria aqui concluir com os irmãos essa mensagem. Quatro aspectos. Primeiro, nós precisamos estar claro quem está nos habilitando. Amados irmãos, essa questão de ser habilitado, não pense na sua vida que você não é capaz, que você é fraco, que você não consegue. Não, você consegue. Você é forte. Você vai conseguir. Porque é Deus que está te habilitando. Segundo ponto é com relação a esse ministério. O único ministério. O ministério não é meu, o ministério não é seu. O ministério é de Deus. Ele é singular. Terceiro ponto é com relação a Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. O Espírito te concedeu funções, seja ela qual for a sua função. Seja um evangelista, seja um pastor, seja um apóstolo. Desenvolva, aperfeiçoe isso, amados irmãos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a minha edificação, é para a edificação do corpo. E quarto ponto é com relação à visão e comissão. Uma das características de um ministro da nova aliança é ser um servo de Deus. Ele precisa ter uma visão bem clara e uma comissão bem firme, sem desanimar. Louvado seja o Senhor. Queria ler, para encerrar, um comentário desse livro, Os Grandes Diamantes da Bíblia. Aqui na página 395, o irmão tem uma frase aqui muito interessante. Diz assim: todas as pessoas são úteis se os líderes souberem aproveitá-las e ajudá-las a desenvolver suas qualidades. Amém? Agora trazendo para a mensagem de hoje. Todas as pessoas são úteis se os ministros souberem aproveitá-las, ajudá-las a desenvolver as suas qualidades. Quero dizer para você que as suas qualidades, tudo que você tem, Deus ele precisa usar isso para o ministério. Tá bom? Jesus é o Senhor. Até a próxima mensagem. Fique com Deus e não esqueça de compartilhar as mensagens que estão sendo postadas lá no site. Visite o nosso site, dá o seu like, tá bom? Amém. Até a próxima.